Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer um teste aqui. Ho, ho, ho! Tá, ok o áudio, perfeito. Então, hoje, né, nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é uma sugestão de um inscrito, que é o Vanderlei Souza. Ele traz, né, ele pede para a gente trazer um aulão de oferta, demanda e liquidez. Tudo junto, né? Então, de acordo com a minha visão, eu vou estar explicando aqui de maneira mais simples possível. Tá certo? Mas antes, né, então a gente vai pegar aí algumas operações. Vamos começar aqui com o EURUSD. Bom, o que nós estamos observando aqui, né? O mercado está fechando um triângulo, pessoal. Um triângulo simétrico, tá? Bom, o que eu estou esperando aqui, né? De qualquer maneira, esse gráfico aqui, ó, após essa tendência de alta, né? O que ele está fazendo aqui? Simplesmente, ó, deixando aqui, ele está fechando, né, uma linha de referência. Ele está fazendo o fechamento da linha de referência. Por que eu sei disso? Porque nesse momento aqui, comprador já estava se posicionando para jogar o gráfico a partir daqui, tá? Só que, né, o vendedor ele fez um preenchimento nessa linha de referência, tá? Então, EURUSD é o par da moeda. Olha lá que briga. Ele não fez isso, né, no candle anterior, né? Só depois que a gente entrou, né? Olha lá, tá vendo? E ele acabou de confirmar aqui, ó. Tá vendo? Que existe uma grande força compradora atuante aqui nessa linha de referência, tá? Então, entrada bem sucedida. Vou pegar um Audicad. O que você acha da ideia do Audicad? Olha o Audicad, né? Tá preparando aqui uma big de uma tendência de alta que sofreu um impacto aqui, ó. Ele que vinha lá de baixo em cruzada compradora, de repente nivelou os preços a partir daqui, ó. Fez um nivelamento, por causa dessa indecisão gráfica ele não conseguiu ultrapassar aqui, mas agora já está rompendo, mas não está sendo fácil, tá vendo? Olha lá. Um martelo vendedor fora de um contexto gráfico, Carlos Costa vai poder responder essa. Audicad é o par da moeda. Ó, o Audicad não quer ser encontrado, pessoal. Muito interessante, né, o que está rolando aqui, ó. Ele voltou para pegar impulso, tá? Provavelmente porque ele está alterando a característica dele, mas agora está mais fácil ainda, né? Ele deixou como se fosse um spinning top aí, né?
Não tá tão bonito, estético esse spinning top, mas vamos ver o que ele vai, se ele vai confirmar, né, o que a gente estava esperando. Por que que eu não entrei aqui logo em seguida comprado? Porque eu tinha uma pequena dúvida, né? Eu estava com uma pequena dúvida. Só que essa dúvida agora está se transformando em certeza, tá, pessoal? Aí, perfeito, ó. Uma entrada super. Olha lá, você viu? Ele fez uma pegadinha com a gente ali. OTC, não acredite em OTC, tá? Se ele não der chance de defesa para nós, a gente corre um sério risco de tomar o loss ali, ó. Ele fez um gap reverso, né? Ao invés dele pular para cima, ele pulou para trás e depois subiu. E sem dar chance pra gente se defender, ó. Tá vendo? Fica de olho agora. Ele pode terminar verde abaixo da execução da minha entrada ali, tá? 13, 12, 11, 10. Se mantenha aí para cima que tá tudo certo. Eu esqueço que você apronta armadilhas pra gente. Perfeito. Sempre quando eu vejo um gap em OTC, eu já fico, né, doido. Só que a gente recuperou esse loss, né? Você viu que nesse momento aqui não era o momento certo de entrar comprado. Ele estava buscando mais energia para depois continuar, né, o movimento dele. Bom, então precisamos de mais um, né? Euro GBP. Vamos pegar um Euro GBP? Pronto. Tá resolvido já, pessoal. O nosso já tá resolvido, ó. Beleza, tô pegando já uma entrada bem precisa aqui, né? Como se fosse um sniper, né? Pá! Né? Para não deixar falhas na nossa entrada, né? Então, logo o gráfico sai da região de suporte e busca região de resistência. E essa aqui é para fechar com chave de ouro, hein? É para falar assim, ó, esse aqui foi para valer a pena mesmo, né? Essa entrada aí, ó. Porque ele vai lá para a região de resistência, né? E ele até tá pensando em romper, ó, né? Fique nessa tentativa de romper aí por aí mesmo, tá? Tá fácil, tá fácil, tá fácil, pessoal. Então pegamos uma entrada aí no Euro USD, positiva, depois fomos para o Audicad, tomamos um desacerto, né? Porque ele precisava captar um pouquinho mais de energia para depois subir. E depois a gente recuperou, né? E depois fizemos um gain limpo, acabou, tá? Batemos a meta. Então, antes, né, de ir para a pergunta do nosso querido inscrito Vanderlei, traz um aulão de oferta e demanda e liquidez, tudo junto. Eu vou aqui, né, explicar o motivo das entradas, tá? Tentar ser o mais breve possível aí, ok? Então vamos lá. Bom, aqui não tem mistério, né? Não sei se você está conseguindo observar, né? Eu tenho uma linha de referência aqui, ó. Tá vendo? Podemos chamar essa linha de referência de LTA, linha de tendência de alta. Então, o gráfico ele sai da região de suporte,
temos um final de movimento aqui, ó, já carimbando, né, o início de uma nova tendência, né? Então o gráfico sai da região de resistência, e aí ele chega até a região de suporte com um final de movimento, beleza? E aí inicia todo o processo da tendência de alta, né? E aí percebendo que ele estava em região de compra, eu executei essa linda compra, né? Que ajudou o gráfico a subir em direção à resistência, ok? Audicad, um martelo fora de um contexto. Carlos Costa sabe muito bem que o martelo fora de um contexto gráfico, ó, o martelo nasceu fora de um contexto gráfico, tá? Martelo. Então, o martelo fora de um contexto gráfico não é um martelo. Porém, né, parece que os vendedores acabaram acreditando na proposta do martelo ser o martelo. E aí, por mais um minuto, eles acreditaram que poderiam impulsionar o gráfico para baixo, né? Mas como não era um martelo verdadeiro, a verdade apareceu. Tá? A verdade aparece, pessoal. A tendência é contrária, né? O gráfico está seguindo adiante. E esse movimento aqui, ó, mesmo tendo essa negação aqui na parte superior, ele fez eu acreditar nisso, né? Que é um movimento forte, ó, com candles robustos e está saindo de uma zona de liquidez, tá? Tá vendo? Então, assim, praticamente foi formada uma região de liquidez aqui embaixo, ó, né? Que me fez acreditar que esse movimento ainda ele teria mais alguma coisa para estar fazendo, né? E depois voltasse para capturar essa liquidez, tá? Então, entendendo que não era o momento dele vir capturar aqui, que a gente vai falar sobre isso, tá? Eu acreditei ainda que ele voltaria depois para capturar essa liquidez. Então, uma região muito bem formada, ó, de suporte, tá? Então aqui, pessoal, estou fazendo uma analogia com vocês, porque eu estou dando entrada no assunto principal do vídeo, tá certo? Para vocês imaginarem mais ou menos, para vocês depois aprenderem ali na hora da explicação. Bom, então a gente toma esse loss bonito, né? Já expliquei o porquê, e aí a gente só espera, né, ele confirmar, tá? Então realmente ele só capturou um pouquinho mais de energia aqui para poder subir para valer mesmo, né? E aqui nós entramos em um Marubozu de alta. Ok? Então, vendo o Marubozu, a gente sabe que ele vai continuar, porque aqui já chegou ao fim, né? Esse movimento de vendas, porque nós temos um spinning top. Não tão estético, né? Mas é um spinning top, tá bom? Então, após o martelo, você vê um spinning top, um martelo fora de contexto, e você vê um spinning top, ele está carimbando o acesso para você trabalhar contra o movimento, tá? Porque se você não sabe, um martelo fora de contexto e um spinning top, ele está falando assim, não é para essa direção que eu vou seguir, tá? Você tem que operar ao contrário mesmo, tá? Beleza? Olha lá, que top. Topíssimo, topíssimo, topíssimo.
E olha que o gráfico está... Ó, vai voltar esse gráfico, hein? Depois a gente vai voltar aqui para tirar a prova. A tendência desse gráfico, ele está em tendência de alta, correto? Eu estou apostando que ele vai consolidar aqui e depois vai voltar aqui para baixo para capturar a liquidez aqui, ó. Augusto, mas o que é liquidez? Ué, aqui tem uma região de liquidez. Ele veio capturar a liquidez e agora ele tende a voltar, né, para capturar essa liquidez. Que o gráfico tem o seguinte, é uma busca incessante por liquidez, ok? Então vamos lá. Para encerrar, nós temos aqui um cenário muito simples e fácil, né? De acordo com a teoria de Wyckoff, temos uma tendência de queda e temos uma acumulação. O que a gente faz em acumulação? Dependendo do cenário, a gente vende. Dependendo do cenário, a gente compra. Quando eu poderia vender dentro de uma acumulação? Ó, aqui é tendência, tá? Tem acento, mas você já entendeu, tá? Então, quando eu poderia vender aqui? Né? Ó, aqui, por exemplo, aqui, certo? Quando eu poderia comprar? Aqui, por exemplo, e aqui, tá vendo? Após o final de movimento, e aqui também, tá? Por quê? As acumulações, a lógica dela é que ela cria agora uma nova tendência na parte superior. Tá? Então eu estou trabalhando a favor de que isso aconteça. Né? Que o gráfico ele faça agora uma participação de alta. Tá vendo? Mas, o que aconteceu aqui, pessoal? Captura de liquidez. Ok? Ó, captura de liquidez. Tá? E a tendência aqui é que ele venha capturar essa liquidez aqui também, tá? Ele desce até aqui embaixo agora para capturar a liquidez, tá bom? Para depois seguir o caminho dele, né? Então, vocês nunca viram eu falar sobre isso, né? Nos nossos vídeos, mas o Vanderlei, né? Ele pediu para a gente conversar sobre isso e eu tô sempre aprendendo com vocês, tá? Então, às vezes, algo que eu não acho necessário explicar nas nossas operações, eu começo a explicar e, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo, né? Porque vocês estão ditando o meu caminho, né? Tem algum pelinho aqui que está me atrapalhando, pessoal. Acho que é o bigode, tá? Bom, acho que eu alisei o bigode aqui já, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre liquidez? Primeiro eu quero ver esse cenário anterior, ó. Ele não, ó, ele capturou liquidez e seguiu em frente, tá? Porque aqui realmente é uma acumulação e ele agora está em participação, tá? Vamos ficar de olho aqui, ó. Se aqui ele vai capturar a liquidez e vai voltar para capturar essa liquidez, tá? Vou deixar em aberto para a gente estudar, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, observe, né? Observe agora de acordo com a pergunta do Vanderlei. Nós vamos falar sobre regiões de oferta, de demanda e liquidez. Primeiro, eu quero tratar com vocês a respeito de regiões de oferta. Então, o que é região de oferta? É a área do gráfico onde entrou forte força vendedora. Oferta. Então, preço está alto, então o vendedor se interessa, então ela entra forte força de vendas ali. Certo? Então, vamos encontrar uma região de oferta? Aqui, ó. Aqui podemos dizer que é uma região de oferta. Tá vendo? Nesse momento do gráfico, o preço do ativo custou 10 aqui, né? Ele sai de 1 e encarece para 10.
então se torna uma região de oferta. E aí entra forte força vendedora. Então grave isso, ó. Forte força vendedora, tá bom? E é por isso que você vê isso acontecendo, ó. Vendedor, 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 tá vendo? Aqui criou uma nova região de oferta, ó. Vem aqui, tá vendo? Vendedor, tá vendo? Perfeito. Agora, vamos entender sobre região de demanda. O que é uma região de demanda? Ó, eu resolvi simplificar o máximo possível para não atrapalhar quem está começando, tá? É a área onde entrou forte força de compra. Então é o contrário da oferta. Então quando o preço do ativo ele fica barato, o comprador se interessa em comprar barato. Então entra forte força de compra. Vamos identificar uma região de demanda? Aqui, por exemplo. Ó, então aqui, toda vez que o gráfico chega aqui, região de demanda. Tá? Então o preço do ativo aqui está 1. Tá bom? E supomos que aqui ele está 10. É um exemplo, tá? Então, toda vez que o gráfico ele chega até o preço de 1, olha o que acontece. Forte força compradora. Saiu de 10, ó, saiu de 7 aqui, né? Vou colocar 7, ó. Vai ficar mais fácil. Chegou até 7 e voltou. Quando ele chega no 1 de novo, forte força compradora levando para 10. Tá? Tem momentos que ele nem chega ó, no 1, ele chega no 2, forte força compradora de novo. Tá vendo? Aqui, ó, chegou no 1 de novo, forte força compradora de novo. Então essa é uma região de demanda. Entendeu? E agora, né, a gente vai sempre ao contrário, né? A oferta é venda, demanda é compra, tá? E agora a gente vai falar sobre liquidez. Então, regiões de liquidez, elas ficam principalmente acima de topos, abaixo de fundos, em regiões de consolidação ou em zonas de equilíbrio. Tá? Então, ela é além da região de demanda e da região de oferta, que a gente estava estudando ali, que é precisamente ali. Certo? Então, perfeito. Agora que você entendeu que é além, tá? A gente pode, por exemplo, vir aqui, ó. Ó, então aqui o que nós estamos observando? Qual é esse momento do gráfico? É um canal de baixa. Certo? Então ele está cumprindo fielmente, né, o percurso dele. O que vai acontecer? Acontece que temos regiões de liquidez aqui, regiões de liquidez aqui, tá vendo? Então, isso é interessante, a região de liquidez. Por quê? Quando os traders vão fazer a entrada deles, eles deixam um stop nessa área. Tá? Então, sempre eles vão marcar o stop aqui, né? Que é a proteção deles aqui. Certo? Tá vendo? Nessa área. Que se algo acontecer de errado, né? Então, o que o mercado vai fazer? Vai sempre buscar liquidez para continuar a movimentação. É como se fosse, vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. Região de liquidez é igual a combustível. Então, o gráfico, para ele se movimentar, ele sempre vai precisar recarregar, né? Abastecer, entendeu? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se você for operar nesse conceito, tá? Você nunca vai acreditar nas linhas de referência, na LTB aqui. Você nunca vai entrar na LTB. Você vai
esperar ele capturar a liquidez para depois fazer sua entrada, tá? Então, tem esse jeito. Você pode usar essa estratégia de operar só depois que o gráfico ele alcançar a região de liquidez, tá? Mas em opções binárias eu não uso muito isso, tá? Eu estou explicando superficialmente. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Qual que é a lógica, tá? Só para você entender, ó. Aqui nós temos uma LTB, correto? LTB, linha de tendência de baixa. Então, você que é sardinha do mercado, você está de olho aqui, na LTB. Você vai querer vender aqui, ó. Quando o gráfico chegar aqui, você vai querer aplicar uma venda aqui. Entendeu? Mas só que vai acontecer o quê? Vai acontecer algo ao contrário disso, porque algo vai querer te estopar, tá? Entendeu? Vai querer quebrar o padrão. Você já ouviu alguém falando assim, ó, olha, eu sempre opero em suporte e resistência, mas sempre tomo loss? É por causa disso, tá? Então, se você for operar nesse conceito, você nunca vai acreditar em suporte e resistência, LTA e LTB. Você vai sempre esperar o gráfico buscar liquidez. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai enganar todo mundo e vai estopar todo mundo aqui, ó. Vou escrever stop. Ele vai estopar todo mundo aqui. Ele vai quebrar a estrutura, vai capturar essa liquidez, quiçá também essa daqui, e depois vai voltar para baixo e continuar o percurso do gráfico. Tá? É só para você entender. Tá? Então, se você for operar nesse conceito, você começa a enxergar agora esses pontos azul que fica acima das regiões de LTB, LTA, suporte, resistência, oferta e demanda. Tá? Vamos ver um exemplo? Né? Que aqui eu estou dando só um exemplo que o gráfico pode fazer. Então, não precisamente ele pode fazer agora. Tá? Então, você espera ele fazer e depois entra junto com ele. Né? Que aí os institucionais abasteceram e aí eles vão ditar uma nova direção para o gráfico novamente. Entendeu? Depois de capturar a liquidez. Quer ver? Ó? Vamos pegar um exemplo aqui para você entender certinho como que isso vai proceder. Tá? Ó, aqui, por exemplo, ó. Olha aqui que legal. Né? Então aqui, né, nós tínhamos região de ó, resistência e suporte, correto? Oferta ou demanda, né? Vamos colocar oferta e demanda. Beleza? Aí o que aconteceu, né? O movimento veio de alto até aqui, aí todo mundo esperando para fazer a entrada de venda aqui, as sardinhas do mercado, né? Então, já estavam preparados, quando o gráfico tocasse mais uma vez na região, eles venderiam. E aí o que aconteceu? O gráfico foi lá e estopou todo mundo. Por quê? Acima dessa região nós temos liquidez. Tá? Ele capturou essa liquidez, ele capturou essa liquidez, tá vendo? Quiçá essa liquidez também, tá vendo? Eu vou escrever bem grandão aqui, tá? Liquidez, ó. Liquidez, né? Liquidez, ó. Tá vendo? Então, o pessoal que opera Forex, eles deixaram todas as posições deles marcado aqui. Como eu não opero Forex, né? Então, assim, é só para você entender, né? Possa ser que no futuro eu venha me interessar em operar, tá? Mas no momento não. Então, né, eles deixaram aqui os stop loss deles aqui. Então o gráfico foi lá e foi capturando toda essa liquidez. Né? E aqui estava em lateralização. A galera estava esperando o gráfico descer aqui, ó. O que não aconteceu. Então, se você for operar na estratégia de captura de liquidez, você jamais
tá? Você vai entrar em suporte e resistência, tá? Por quê? Muita gente entrando em suporte e resistência não consegue bater meta. Tá? Então você vai operar fora desse conceito de suporte e resistência, vai operar no conceito de captura de liquidez. Então o que vai acontecer aqui? Ó, ele capturou toda a liquidez e agora ele começa um movimento de queda. Ó. Aí o institucional vem, ó. Ó aqui, ó, tá vendo o volumão, ó? Tá vendo o volumão? Ó. Então o que acontece aqui, né? Por exemplo, só para você entender. Então ele vem, captura toda a liquidez, cria um fundo aqui. Olha lá, o institucional criou o fundo. Tá vendo? Aí ele vem, ó, até aqui e aí pronto. Tá? Aonde você vai pegar suas entradas? Aqui. Porque ele já capturou toda a liquidez, ele vai fazer o trabalho de voltar de novo para dentro da região. Tá? Olha lá, ó. Aí ele até respeita de novo, ó. Tá vendo? E assim vai indo o mercado, pessoal. Tá? Nem aqui, ó. Onde está, né, a região de liquidez dessa área? Aqui. Peraí. Vou colocar um quadradinho aqui, ó. Aqui nós temos região de liquidez. Abaixo desse fundo. E aqui também. Tá? E o que ele está fazendo aqui na frente? Olha lá, ó. Está capturando toda essa liquidez, ó. Tá vendo? Para depois subir de volta ou fazer outra coisa. Mas a grosso modo é isso, pessoal. Tá? Ó, aqui, ó. O gráfico capturou liquidez aqui, ó. Tá vendo? Ó, região de suporte e resistência aqui em cima, ele vem, captura toda a liquidez, ó. Olha lá, ele, ao invés de reverter aqui, ele seguiu, capturou a liquidez, capturou de novo, ó, e depois foi para outro lugar, tá vendo? Foi para outra direção, capturou toda essa liquidez, ó. Tá? O que você esperaria? O rompimento e o ensejo aqui para poder trabalhar comprado, tá vendo? Após ele capturar a liquidez, ele já ditou uma nova direção, bem segura por sinal, tá? Para você operar. Tá vendo? Então fique em aberto aqui, né? Para você ajustar o seu operacional para operar dessa maneira. Eu não gosto. Tá? Assim, o que eu não gosto, você pode amar. Né? O que você gosta, eu posso não gostar. E tá tudo certo. Essa é a mágica da análise gráfica, tá? Cada movimento do gráfico, ele agrada um tipo de pessoa. Né? Nem eu, como vocês viram aqui, o que eu me agrado aqui? Eu me agrado no micromovimento e no contexto gráfico. Eu já chego entrando, não estou nem vendo. Tá? E se eu tomo loss, eu sei recuperar o loss. Tá vendo? Vamos ver a captura de liquidez aqui, se ela ocorreu. Olha lá, pessoal. Ele capturou a liquidez, tá vendo? Ó, ó, captura toda a liquidez e aí, ó, se tivesse volume aqui, vocês iam ver aqui, ó, um big volume de um institucional acessando aqui, ó. Tá vendo? Já impulsionando o gráfico para baixo. Aonde seria a entrada? Né? Aonde seria a entrada? Na hora que ele perdesse esse fundo aqui, ó. Espera aí. Ó, na hora que ele perdesse esse fundo aqui, ó. O que eu esperaria aqui? Ó, aqui ele já está acelerando. Então eu teria um gain aqui e melhor ainda outro gain aqui, porque eu estava vendo uma aceleração após um final de movimento que não foi respeitado aqui, ó. Tá vendo? Por que não foi respeitado esse final de movimento aqui? Por quê? Porque o institucional está ditando a regra. Vocês viram nos vídeos passados eu falando, ó, o institucional está ditando a regra desse caminho aqui. Ele vai lá e toca na resistência e rompe a resistência, como se fosse um trator. Então aqui também, ó. Tá? Então a região de liquidez aqui, ó, foi amplamente respeitada. Tá vendo? A captura de liquidez, né? Captura de liquidez. Então, entendeu? A galera que estava esperando a resistência ser tocada por esse candle aqui, o que aconteceu com eles?
loss na cabeça, pessoal. Tá vendo? Então, se você for operar nesse conceito, você nunca vai entrar em suporte e resistência. Tá? Olha lá, ele tá vindo capturar essa liquidez agora aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele tá vindo capturar. O pessoal tudo esperando para comprar aqui, ó. Tá todo mundo esperando para comprar aqui no suporte, tá? A sardinhada. Tá todo mundo esperando aqui, ó, para comprar. Vamos fazer compra, galera. Tá chegando. Bateu, entrou. Vai com tudo. Olha lá. Todo mundo tomou loss, galera. Então, se você for um trader esperto, o que você vai fazer? Esperar ele capturar a liquidez. E na hora que ele fizer o padrão, né, seja para cima ou para baixo, você vai entrar com ele. Com o institucional, tá? Ó, eu falei para vocês que aqui é um institucional que está ditando a regra. Olha que violência, pessoal. Olha que violência que está acontecendo aqui, tá? Tá vendo? Ó? Institucional capturou depois da captura de liquidez, institucional abasteceu o carro, o avião, o navio, entendeu? Olha aí. É instituição, tá? É big player. É baleia, é tubarão, é o que você quiser. É o que você achar melhor, tá? O tubarão capturou a liquidez ali e já veio com tudo, já com sangue no olho, olha lá, ó, rasgando tudo, tá? É desse jeito, tá? Então, eu espero, né, que através aqui do que eu estou transmitindo para você, né, você possa ter aprendido um pouquinho sobre oferta, demanda e liquidez. Tá certo? Eu quero agradecer o Vanderlei por ter sugerido, né, esse assunto. E agradecimento aí a todos, né, que estão agora assistindo esse vídeo aí. Então, se você achou relevante, deixa aquele like, compartilha para o teu amigo que está começando, porque isso aqui para o iniciante é um prato cheio. Eu não falo em códigos, né, eu falo em linguagem simples, né? E vamos nos falando aí, ok? Vai seguindo, maratonando os vídeos. E amanhã nós temos o Domingão da Marcação, né? Você não pode perder que amanhã é um dia de muito aprendizado. Então até amanhã às 9 horas. Fui!